Beleza, então, galera, mais uma terça-feira, diga-se de passagem, bem fria aqui em São Paulo, e hoje passamos a falar sobre embriologia. Veja, galera, embriologia é um desafio, na verdade, né? Não é uma coisa muito estudada, acho que dentro da área da fisioterapia, mas, enfim, né? É, não dá para a gente se aprofundar muito também por conta de todos os detalhes que essa maravilha que é a embriologia acaba nos dando, né? Deixa eu só mudar o... Ah, foi. Então, hoje a gente vai fazer aí um apanhado geral, desde a fecundação até chegar a formar o embrião. E interessante a gente saber, né, que como ocorre a formação desses folhetos embriológicos, na verdade, né? Folhetos esses que depois vão formar as estruturas do nosso corpo. Muito interessante a gente conseguir fazer uma relação, por exemplo, de dor referida, um órgão que tem uma dor referida em tal lugar, me fala muito sobre embriologia, por exemplo. A gente vai entender que muito do aparelho gastrointestinal dá origem a muito do músculo esquelético. Então, essa relação íntima que houve lá na embriologia, obviamente, com o desenvolvimento deste embrião, traz essa memória, essa recordação aí, esse contato que sempre houve, então, desde a sua geração. Mas para ficar um pouquinho mais entendido aí do que eu estou falando, vamos então desenhar um pouco e tentar entender como saímos de um óvulo e de um espermatozoide e nos tornamos um embrião. E quando a gente acabar de falar sobre isso, a gente vai entender como são formados os folhetos, na verdade, embriológicos, e na organogênese é isso que a gente estuda, né? Esses folhetos, então, dando origem às estruturas do nosso corpo, que também fica muito mais fácil de entender como é que a gente tem formação de mucosa, por exemplo, enfim, detalhar um pouquinho mais e entender como são geradas essas estruturas aí, beleza? Espero poder colaborar com a compreensão de vocês. Como eu disse para vocês, não é uma coisa muito estudada, mas também não é uma coisa muito fácil. Mas, à medida do possível, aí, deixar um pouquinho mais enxuto e um resuminho aí do que é a embriologia, então, para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Compartilhando. Vamos lá. Embriologia. Como tudo começou. Então, como eu falei, né? O espermatozoide fecundando um óvulo. Ok? Aqui é que tudo começa. Então, nesse primeiro momento, nós temos a fecundação. Ok. Depois da fecundação, a gente passa para a próxima fase. Esses dois dão origem a duas celulinhas que que nós chamamos de zigoto. Vale a pena destacar que a gente está falando aqui desse desenvolvimento da terceira semana até a nona semana. E depois, um pouquinho mais lá para frente, vai falar da nona semana até a 16ª semana, que ali é onde já está formado o embrião mesmo, tem todo o crescimento dos membros e tudo mais, né? Dali para frente, a gente está se tornando um feto, na verdade, com todas as suas características de formação, e aí dali para frente se torna uma outra fase, né? A ser estudada. Beleza. Esse zigoto, então, ele vai se proliferando cada vez mais, ele vai se dividindo, na verdade, e sempre em pares. Então, de duas eu passo para quatro celulinhas. Esse processo se chama clivagem, né? É um processo de divisão celular, contendo então sua carga genética e
De novo, vão se proliferando sempre em pares. Então, de 4 vai para 8, depois 16, depois 32, até chegar 64 vezes duplicado. Nesse momento, a gente tem um nome para esse número de células. A gente vai chamar elas, então, de blastômeros. Esses blastômeros é que vão se multiplicando até chegar 64 vezes o número de células. Nesse momento, troque, então, a sua conformação e eu viro agora um amontoado de células. 64 células amontoadas. Vale a pena destacar que são células ainda indiferenciadas, ou seja, ninguém tem função ainda. E nesse estágio, a gente recebe um nome diferente. Se chama mórula. Muito por conta da sua aparência. Um aglomerado de células que se assemelha a uma amora. Então, os blastômeros se multiplicaram, chegaram a 64, se amontoaram em células indiferenciadas e deram, então, origem à mórula. Dentro do ventre da mãe, esse conjunto de células que forma aí um campo iônico começa a atrair para dentro dela líquidos que são encontrados na cavidade intrauterina. E esses líquidos começam a exercer uma pressão em cima desse amontoado de células e agora vai trocar a característica dessa mórula. Então, as células agora, ao invés de ficar amontoadas, elas agora passam a se organizar numa parte mais externa. E como a gente falou lá em cima, né? Isso acontece pela própria pressão exercida pelos líquidos intrauterinos, que organizam essas células agora em sua superfície e lá dentro deixam ela com líquido. Neste momento, essa estrutura, então, troca de nome. Agora temos uma blasto. Veja que até agora não temos formato de nada nem de ninguém. Só um amontoado de células que estão se organizando e agora, nessa organização, a gente já começa a ver algumas divisões. Por exemplo, se a gente traçar uma linha horizontal, a gente já consegue dividir o que vai ser o dorso do embrião e a parte do ventre do embrião. Nessa nova reorganização que eu tenho de mórula para blástula, gente, depois de ter tomado toda essa pressão de líquidos, essas células também começam a se diferenciar pelo seu volume, pelo seu tamanho, na verdade, pelo seu citoplasma, vamos ser mais específico. Então, essas células agora elas têm uma divisão. Eu tenho células de menor tamanho e células de maior tamanho, e elas se organizam ainda na parte do dorso e na parte do ventre. Então, as células que se acumulam agora lá em cima, no dorso, elas são chamadas de micrômeros. E as células que se organizam agora no ventre do embrião são chamadas de macrômeros. Por que que a gente faz essa divisão? É importante destacar ela aí, né, gente? Simplesmente porque essas duas
estruturas têm velocidades diferentes agora de se proliferar. Então, as que são de menor tamanho, elas têm mais velocidade de desenvolvimento do que as que são de maior tamanho. Então, eu vou ter que ficar trocando um pouco, gente, de tela, porque como é muito detalhe, vai ficar meio bagunçado se a gente tentar escrever numa tela só, tá? Então, sai daqui, ó. Eu estou nessa fase onde eu chamo blástula, ok? Saí de blastômeros, me tornei uma mórula e depois de pressões dentro da minha parede, eu me organizei numa blástula, ok? Ah, só um minuto. Então, e aí depois eu expliquei para vocês que na blástula, a característica então é daqui das células do dorso, elas têm uma velocidade de crescimento muito mais rápida das que o ventre. Então, o que que acontece nessa situação? Elas vão aumentando de tamanho cada vez mais e vão exercendo uma pressão agora nas suas extremidades, ok? E isso se reflete nos macrômeros lá embaixo, que não têm a mesma velocidade de crescimento e agora sofrem um processo de invaginação. Então, a blástula, ainda chamada blástula, começa a ter uma nova conformação por conta da velocidade de crescimento das suas células, ok? Então, vamos desenhar a blástula lá no outro lado. Nesse momento, ela começa, então, a formar uma invaginação na sua parte dorsal por conta da velocidade de crescimento, como eu já disse para vocês. Então, ela começa a assumir, né? Tá muito feio. Mais ou menos essa aparência aqui. Então, as células, os micrômeros lá em cima, tensionam os macrômeros aqui embaixo, e por conta dessa tensão que eles geram em sua extremidade, acaba provocando um processo de invaginação, ok? Então, vamos só destacar aqui que ainda a gente está falando da blástula. Essa invaginação, depois de um tempo, ela forma um poro aqui embaixo. Isso aqui, gente, que eu estou desenhando para vocês, eu quero que vocês imaginem como se fosse um 3D, tá? Não é um 2D desse jeito. Essa invaginação está, na verdade, imagina uma bola e eu estou invaginando para dentro do meu centro, né? E aí, aonde eu comecei o início dessa invaginação, eu formo um poro, que agora é chamado de blastoporo. E o mais interessante é que dentro dessa invaginação, eu tenho a formação de uma estrutura, de um tubo que está se iniciando, que a gente chama de arquêntero. Vale a pena destacar isso. Ó. Se eu pegar essa palavra e dividir no meio, fica arque mais êntero, ou seja, primitivo, antigo e êntero de intestino. Para quem já teve essa aula comigo, gente, sabe que nessa hora é a hora que eu paro para dar um start na cabeça de vocês de como é interessante a embriologia nos mostrar a importância do intestino na vida do ser humano. Antes de você ser um embrião, antes de você se tornar um feto, antes de você ter coração, antes de você ter sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central, a parte neurológica, qualquer coisa do seu corpo, antes de qualquer coisa, você tem um intestino. Ou seja, daqui para frente eu gostaria que essa mensagem ficasse na cabeça de vocês, gente. O quanto é importante a gente ter saúde intestinal, já que o próprio amontoado de células que a gente tem para se tornar um feto, antes de mais nada, ele teve que ter um intestino. Para quê? Imagina esta blástula dentro do colo uterino, do colo não, né? Do corpo uterino, lá no endométrio, sendo desenvolvida, recebendo ainda fluidos desse útero pelo blastoporo e esse fluido agora sendo processado já dentro desse intestino primitivo. Sensacional, né, gente?
Antes de mais nada, você tem um sistema digestivo, um intestino que já faz com que as suas células consigam ter crescimento e especialização. Veja se o intestino é importante na nossa vida ou não, gente. Ok. Passada essa fase, ainda continuando evoluindo como um intestino primitivo, esse arquêntero agora ele consegue atravessar para o outro lado da célula e agora ele forma um tubo. Então, daqui para frente ele vai ter esta conformação: um tubo, dois orifícios interligados. Ok? Esse é o meu arquêntero, agora com duas cavidades, duas aberturas. E aí agora eu vou começar a desenvolver coberturas específicas neste tubo. As próprias células agora sim começam a se diferenciar e começam a criar essa estrutura mais externa. E lá dentro, próximo ao meu arquêntero, eu vou ter também a formação, diferenciação de células que formam essa estrutura. E aí agora a gente muda o nome dessa estrutura de blástula. Agora eu tenho um tubo gastrointestinal, que seria esse arquêntero, o que está em verde. E agora, então, de blástula, eu passo meu nome para gástrole. Ok? Quem recobre essa gástrula por diferenciação celular, como eu disse para vocês, né, gente? É o ectoderma. Eu quero que vocês imaginem essa estrutura como se fosse uma maçã. Eu tirei o miolo dessa maçã e agora o buraco que ficou no meio dessa maçã é o nosso arquêntero, é o nosso intestino primitivo. Tudo que recobre essa estrutura diferenciada por diferenciação celular forma a parte mais externa, o ectoderma. E lá dentro, a junção entre a parte vermelha aqui e a parte verde, que a gente viu que é o intestino primitivo, eu formo uma outra estrutura. E tem o nome de condromesoderma. Então, dessa fase para frente, agora eu estou me especializando cada vez mais. Eu já tenho um folheto embriológico formado, que é o ectoderma, que a gente vai ver que essa parte mais external, que ela dá a origem a todas as partes do nosso sistema neurológico, seja ele central ou periférico, e ela está em contato, se vocês forem reparar, também com o nosso arquêntero. Então, se a gente fosse classificar esse arquêntero, essa parte de baixo dele seria o ânus e a parte de cima seria a boca. E vale a pena destacar, então, que quando esse ectoderma se encontra lá dentro com o arquêntero, é ele que vai formar toda a parte de mucosa. Então, na parte dorsal da glástula, a gente está falando da mucosa anal, e na parte, perdão, falei o contrário. Na parte ventral, a gente está vendo nessa gástrula a formação da mucosa anal, e na parte dorsal, a parte superior, a gente está vendo então
o encontro do ectoderma com o arquêntero, formando a mucosa oral e formando também a mucosa nasal, ok? Beleza, continuamos. Esse desenvolvimento ainda, essa gástrula vai adquirir uma nova forma agora. Ela vai crescendo o seu sistema de células, agora já mais especializado, e sai desse formato de maçã e vai agora para o formato de uma bola de futebol americano. Então, ela seria mais ou menos desta, ela assume mais ou menos esta aparência. E agora ela se chama neurula. Imagine vocês que essa neurula, na verdade, aqui, eu já estou colocando ela num corte, tá? É como se você pegasse a bola de futebol americano, cortasse ela no meio, para a gente entender agora o que é que tem lá dentro. Então, de cara, a gente já sabe que um arquêntero eu tenho lá dentro. Então, esse tubo gastrointestinal está atravessando essa bola de futebol americano de uma extremidade à outra. E essa bola de futebol americano tem boca e ânus agora, sendo que a parte superior dela é a parte dorsal e a parte inferior dela é a parte ventral, ok? Eu vou desenhar a neurona no outro lado, tá, gente? Que a gente vai dar bastante detalhe nessa estrutura agora. Então, ela seria assim, né? Assim e assim. É, uma bola de futebol americano falta muito ainda. Seria assim. E aí a gente veio aqui e cortou ela. E aí a gente está vendo o interior dela, o que que tem então. Então, como eu disse para vocês, o arquêntero está lá. De uma extremidade à outra, temos o arquêntero, ok? Também por conta de pressões líquidas intrauterinas, gente, a parte superior começa a tomar pressão também. Então, a parte superior dessa neurula começa a tomar pressões e começa, na verdade, a se achatar. Então, o que que acontece? Ao invés de ela estar redonda lá em cima, nesse achatamento ela assume essa posição aqui, ó. Tá lá as células de novo, né? Agora elas se aplanam e assume mais ou menos essa conformação. Não vou fazer a neurona inteira aqui, né, gente? Mas é como se a gente tivesse cortado essa parte do dorso aí dela. E agora, essa parte onde eu tenho uma retificação, ela se chama placa neural. Com o tempo, gente, essa placa neural vai continuar tomando suas pressões e ela começa também a produzir uma invaginação. Então, ela começa a assumir mais ou menos essa disposição celular. Onde eu tenho agora as cristas neurais, uma de cada lado, e no meio eu tenho a calha neural, ok? Continuando ainda esse processo de invaginação, chega uma hora que ocorre, então, um destacamento dessa invaginação. Então, a neurula forma, de novo, a sua conformação normal,
Só que agora dentro dela a gente tem um aglomerado de células advindo aí, né, dessa invaginação. E agora a gente tem a formação do tubo neural. Tubo neural. Fez a invaginação, se destacou com células lá da parte dorsal da neurula e formou o tubo neural. Então, volta lá para o corte de novo da nossa neurula. Onde é que o tubo neural se encontra? Aqui, ó, bem próximo do dorso da neurula, ok? Então, agora a gente já tem um arquêntero, que é o nosso tubo gastrointestinal, e agora a gente também já tem um tubo neural, ou seja, eu já estou ganhando conformação interna e também neurológica, ok? Beleza. Esse mesmo processo que acontece na neurona, lá no dorso dela de invaginação e forma essa estrutura do tubo neural, também acontece no arquêntero. Só que no arquêntero eu tenho uma tríplice invaginação. Então ele assume mais ou menos essa conformação. Esse arquêntero, né, gente, lembra? Ele está de ponta a ponta na neurula. Então, ele está recebendo líquidos por uma ponta e saindo por outras. Ele está processando algumas coisas já dentro dessa neurula. E aí, a pressão desses líquidos dentro do arquêntero é que provoca essa invaginação. E agora a gente tem a formação de outras estruturas que também vão fazer parte aí do nosso folheto, dos nossos folhetos embriológicos. Então, agora, o arquêntero vai dar origem aos somitos em suas extremidades e, no meio, essa invaginação vai formar uma outra estrutura que também se desprega dela e eu formo agora uma estrutura chamada de neurula, ok? Então, essa neurula agora, perdão, que neurula? Apaga, apaga. Neurula é a célula. Perdão, gente. Notocorda, quase igual. Uma notocorda. Então, essa notocorda se encontra onde na nossa neurula? Entre o arquêntero e o tubo neural. E os somitos vão se encontrar por todo o preenchimento aí dessa neurona. Eles vão assumir mais ou menos essa forma. Somito de um lado, somito do outro. Esse somito superior, ele é uma estrutura mais densificada. O somito do meio também é densificado. E os somitos inferiores, que se encontram no dorso da neurula, eles são vazados, ok? Então, eu tenho densificação dos somitos nessa situação. Ok. E agora a gente vai entender, gente, o que é que esses somitos, na verdade, vão dar origem na nossa embriologia. Então, agora a gente vai pegar essa neurula e fazer um corte aqui nela e vamos pegar um somito de um lado só, ok? E desenhar aqui do lado. O somito ele vai ter essa característica aqui, que ali ficou estreito, né?
tá aqui, ó. Um somito de um lado. Onde a gente vai dar nome para esse somito. Lá em cima ele se chama epímero. Aqui, mesômero. E aqui, hipômero. Ok? Uma das coisas que eu estava deixando passar em branco aqui, né, gente? Não pode, pelo amor de Deus. Nessa situação da neurona, gente, antes de a gente entrar aqui nos detalhes dos somitos, nessa conformação da neurona que eu escrevi, que eu desenhei aqui para vocês no canto, a gente já tem os três folhetos embriológicos aí demarcados, ok? Então, a parte mais externa, como a gente viu, é o ectoderma. A parte dos somitos é o mesoderma. E a parte do intestino primitivo que a gente viu é o endoderma. Aqui, então, a gente já encontra os três folhetos nessa neurula. E aí, daí para frente, a gente vai desenvolver e criar o nosso embrião, ok? Então, se vocês forem perceber, gente, voltando lá para a neurula ainda, né? Daqui a pouco a gente volta lá para os somitos, tá? Gente? Não posso deixar de falar isso aqui. Se a gente for olhar a nossa neurona, na verdade, gente, lá desde a formação dela, então, primeiro a gente teve a formação do tubo neural. A gente já tinha o arquêntero. E agora a gente precisava de tecido para conectar essas estruturas. Como é que o meu arquêntero consegue conversar com o meu tubo neural? Para isso é que ele vai se diferenciar o arquêntero nessas invaginações e vai gerar aí a notocorda e os somitos. Ou seja, da conexão, é um tecido de conjuga, de, perdi o nome, de conexão entre o arquêntero e a neuro, que lá para frente a gente vai ver que forma o nosso sistema musculoesquelético. E dentro deles estão as fáscias, tudo, né? Ligamento, articulação, qualquer tipo de tecido conjuntivo está vindo aí agora dos somitos, que é mesoderma, ok? Vamos lá, voltamos para os somitos. Então, eu falei para vocês, o somito tem essa diferenciação aí, né? Epímero, mesômero e hipômero. Então, cada uma dessas divisões vai gerar um tipo de estrutura. A dizer, rapaz, aqui vai ficar muito apertado. Deixa eu desenhar do outro lado. Não, mais ou menos assim, então. Aqui temos um somito. Como a gente já dividiu, epímero, mesômero e hipômero. Então, o epímero, ele vai dar é, ele que vai constituir, então, a derme, ou seja, dermátomo. Ele vai dar origem ao esclerótomo. Escle- Ele vai dar origem ao miótomo, fáscias de movimento. Ou seja, a gente vai conversar com o aparelho musculoesquelético nessa parte do epímero, mesmo que eu falei para vocês que ele é mais denso, né?
O mesômero é ele que vai dar origem ao nosso aparelho urogenital. E o hipômero vai dar origem numa parte lateral ao mesentério e numa parte medial vai dar origem ao tubo gastrointestinal e suas glândulas. Não, que é mucosa, né? Isso. Não escrevi. Peraí, apaga aqui, gente. Mucosa do tubo gastrointestinal mais glândulas anexas. A gente está falando de fígado, pâncreas e também dá origem à adenohipófise. Então, o tal do somito constitui todas essas estruturas aí. E se a gente voltar a fita lá atrás, né, gente? De onde é que saiu o epímero? Exatamente do nosso arquêntero. Pela invaginação dele foi formado os somitos. Ou seja, toda essa parte que a gente descreveu aqui de estruturas, antes de mais nada, teve origem num tubo gastrointestinal. Mais uma vez eu falo para vocês, existe relação embriológica entre o tubo gastrointestinal e essas estruturas musculoesqueléticas. Então, de lá de trás foi da onde se originou a parte musculoesquelética, através do intestino. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para o quanto o intestino é importante na nossa vida, gente. Desde a embriologia, é ele que tem formado os nossos tecidos. Por isso que cada vez mais eu acredito naquilo que a medicina Ayurveda fala, né? Todas as patologias têm origem no tubo gastrointestinal. Eu também acho. Vendo isso na embriologia, você tem quase certeza, né? Ok. O que a gente vai fazer agora, gente? Para a gente criar o raciocínio de metâmeras, na verdade, ó, volta a fita lá também. Aqui, ó, na neurula, se a gente for fazer um corte nela aqui, no corpo dela e olhar lá para dentro dela, a gente vai ver que isso aqui que eu desenhei para vocês, com tubo neural, arquêntero, somitos, ele vai se replicar lá dentro dessa neurula por 44 vezes. Abri uma janelinha e estou olhando a neurona lá dentro. Então, como se fosse moedas, como se fosse discos empilhados, eles se reprogramam dentro dessa forma de bola de futebol americano. Eu tenho várias dessas fichas aí que a gente desenhou aqui. 44 vezes elas se repetem. E essas 44 estruturas são os nossos 44 metâmeras. Não temos 44 metâmeras, mas muitas destas metâmeras são estruturas que vão formar as peças do crânio. Então, é nesse sentido que a gente começa a ter, então, a formação das metâmeras, ok? Beleza. Então,
Aqui seria uma parte dessa metâmera, né? Ainda faltaria aqui o tubo neurológico, o tubo neural, né? Perdão, a notocorda e aqui embaixo o nosso arquêntero. Então, isso aqui seria o início da metâmera. Agora a gente vai pegar esta parte aqui e estudar como é que se forma outra estrutura. Vamos lá. Então, o que que a gente viu? Somitos, somitos de um lado, somitos do outro. Beleza. Vamos desenhar só essa parte do dorso do feto, do embrião, aliás. Ele não é feto, não. Lá em cima, um tubo neural. E aqui embaixo, uma notocorda. Beleza. Essas células, então, têm crescimento exponencial agora, vai continuar se desenvolvendo e os somitos lá na sua extremidade do dorso começam, então, a se unir por crescimento celular. Eles se encontram de um lado e do outro, formando, então, o nosso processo espinhoso. Ok? O tubo neural vai se diferenciando até virar medula. Os somitos, em sua parte mais externa, vai formar o dermátomo. Na sua parte mais interna, vai formar os músculos paravertebrais. Também chamado de músculos epissomíticos, né? Justamente por causa disso. Porque eles vêm aí dos somitos. E essa notocorda, na verdade, né, gente, ela vai sofrendo um processo de apoptose e uma diferenciação da sua estrutura a ponto só de ficar recoberta por uma estrutura mais óssea e lá dentro apenas um resquício de tecido. Ou seja, aqui a gente tem a formação do núcleo pulposo. Ou seja, temos a formação da nossa vértebra, ok? Então, através dos somitos, a gente desenha essa parte aí do dorso do feto nessa estrutura mais músculo-esquelética, né? Ok. Obviamente, isso está acontecendo nessa neurula, né, gente? Então, lembra ainda, saindo lá da forma de bola de futebol americano, esses processos começam a ser formados no dorso do embrião. Agora ele vai começar a tomar característica de um embrião. E dessa forma de bola, agora ele passa para aquela vírgula que a gente está adaptado a ver, que é o início da vida de um embrião. Ok? Então, de neurula, agora ele assume mais ou menos essa conformação. Onde, nas extremidades internas do dorso, a gente tem a formação dos brotos. E aí, temos o início do nosso embrião. Desses brotos, obviamente, é que vão sair todos os membros superiores e inferior, superior mais próximo, né, do crânio, óbvio, inferior lá caudal. E o mais interessante, né, que a gente tem que tentar entender que isso continua se replicando como estava na neurula. Então, lá dentro, a gente tem
um tubo neural, que agora é a medula. A gente tem uma estrutura que a gente está designando aí como o corpo vertebral. E agora, com o desenvolvimento de cada um dos membros, o tecido conjuntivo vai proliferando nessa direção, né? Em direção a formar os braços e os membros inferiores, e as pernas, automaticamente trazendo essa parte neurológica de lá de trás, junto com o crescimento de cada membro. E aqui na frente, a gente não pode esquecer que a gente tem o nosso intestino primitivo. Professor, dúvida. Diga. Você falou aquela hora das metâmeras, né? 44 metâmeras. Os arcos branquiais vêm dessas metâmeras? Sim, exatamente. Os arcos branquiais vão daí. Só que eles vão ser formados na parte do crânio, na base do crânio, né? Na parte do crânio, não na base do crânio. E é ele que vai dar toda essa parte aí de estruturas faciais, né? Ah, então, como eu disse para vocês, né, gente? Cada parte dessa estrutura aí vai formando a nossa metâmera, né? Então, seria mais ou menos isso, né? A divisão que a gente vai tendo, essas fichas, né? Todas dispostas lá no nosso corpo, formando as metâmeras. E dessa forma de embrião, né, gente? Ele toma uma forma agora com o desenvolvimento dos membros, e aí, como eu falei para vocês, né? Da nona à 16ª semana, ele toma o formato do bonequinho do biscoito do Shrek, né? Ficou mais para Lula Molusco que outra coisa, mas enfim. É. E aí eu tenho o desenvolvimento das metâmeras, né? E o importante destacar aí, né, gente, que com o crescimento dos membros, né, automaticamente o feto não poderia crescer com os braços esticados, né? Então, a partir de um momento, ele começa a fazer rotação interna e vir para a região medial do corpo. Então, é isso que explica os nossos dermátomos, né? Por exemplo, os dermátomos do membro superior vêm de lá da cervical, porque em algum momento foi o bonequinho do Shrek, só que como começou a desenvolver demais, ele teve que fazer essa rotação interna e aproximar da linha medial para começar a entrar num padrão de flexão. A mesma coisa acontece lá com os nossos dermátomos da parte lombar, né? Os membros inferiores vão se desenvolvendo e à medida que eles vão se desenvolvendo, eles fazem a mesma situação, roda interno e vem para a parte medial e flexiona. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, o dermátomo de L1, L2 lá embaixo, chegando é isso. É, dermátomos de L1, L2 na perna e chegando até S1, S2 lá na ponta do pé, né? Quer dizer, o crescimento é nessa situação, né? De um bonequinho se torna agora um padrão flexor e toda essa parte de metâmera tem que se adaptar a essa nova conformação do feto. Beleza? Tá aí. Saímos de um amontoado de células e nos tornamos um embrião. Espero que tenha ficado claro aí na cabeça de vocês como é que isso funciona. E agora, para finalizar, rapidinho, a gente fala sobre organogênese. Organogênese. Já sabemos como se formaram os folhetos. Ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então vamos lá. O que cada um desses folhetos dá de origem de estrutura para o nosso corpo?
Então, começando pelo ectoderma, esse aí que foi o que mais rápido se organizou, né? É um sistema que vai dar origem aí a toda a parte de epiderme e seus anexos, pelo, glândula, todas as estruturas que formam a epiderme, revestimento das mucosas oral, anal e nasal. Dá origem também a todas as estruturas do nosso sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo e também a neurohipófise. Interessante, né, gente? A hipófise posterior, ou a neurohipófise, é formada por ectoderma. Ela não é secretiva, né? Ela é armazenadora das substâncias do hipotálamo. E a gente viu lá na divisão dos somitos, né? A parte do hipômero, é lá que tem origem a adenipófise, né? A parte secretora da hipófise. Você vê que a hipófise é formada por dois folhetos embrionários diferenciados, né? Um mesoderma e um, perdão, um endoderma e um ectoderma. Então, o mesoderma, ele dá origem a toda a parte da derme, toda a parte do aparelho músculo-esquelético, e também ao aparelho urogenital. Então, músculo esquelético, como eu disse, né? Tudo, gente. Músculos, fáscias, fáscias de movimento, fáscias de conexão, é, fáscias viscerais, como peritônio, peritônio parietal e peritônio visceral, e também as mucosas. Então, é tudo mesoderma, ok? E o endoderma dá origem ao aparelho digestivo, nosso arquêntero, né? O endoderma, glândulas anexas, vou dizer para vocês, fígado e pâncreas. E, como eu disse para vocês, também a adenohipófise, ou hipófise anterior. E aqui é a hipófise posterior. Beleza? É isso aí, ó. Tudo aí esquematizadinho para vocês, gente. Desde quando era uma amontoada de células até virar um embrião e dando origem aos folhetos e os folhetos dando origem a cada uma das estruturas que formam aí o nosso corpo. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida para lançar, fique à vontade. Densa a aula, né, galera? Não vou mentir. É bastante detalhe mesmo. Mas, para quem gosta de estudar e entender um pouquinho mais como é formado o corpo humano, né, gente? É um deleite. Beleza? Muito bom estar com vocês aí, galera. Valeu pela presença, antes de mais nada. Como é Eu que que é? agradeço. Obrigado, Malaguti. Obrigada, Imagina. Malaguti. Obrigada. Agora, para ter dúvida, tem que estudar, tem que saber alguma coisa, né? Boa, Wagner, bem por aí. Eu vou subir essa aula aí, vou subir lá a aula de vago para vocês, de parasimpático que a gente teve a semana passada. Deixa eu só parar aqui.